Olá meninas, que bom ter vocês aqui comigo nessa aula de Straight Quilting. Vou falar rapidinho para vocês um pouco de como eu criei essa técnica, porque eu batizei o nome em inglês, que todo mundo me pergunta por que você deu um nome tão complicado. O nome Straight Quilting, straight significa direto, reto. E eu batizei de Straight Quilting, foi sugestão de uma das minhas alunas americanas, porque essa técnica eu criei quando eu estava morando nos Estados Unidos. E uma das minhas alunas americanas falou, dá o nome de Straight Quilting, que vai ficar todo mundo curioso para saber por que straight se a gente está fazendo linhas curvas. Não importa como a gente vai fazer o nosso quilting, o importante é que a gente vai usar o pé de máquina reto. E é isso que é o diferencial dessa técnica que eu desenvolvi. Usando o pé de máquina reto, esqueçam de ter que baixar dentinho de máquina, de trocar pé de máquina, pôr o pé especial para quilting livre, não. Você vai usar a tua máquina do jeitinho que ela tá lá, simplesmente você vai parar de costurar e começar a quiltar. Então, a primeira facilidade é essa, não tem que trocar pezinho, não tem que fazer nada. Não tem que baixar os dentinhos da máquina, você vai costurar exatamente da mesma maneira que você já está habituado a costurar. A diferença é, você vai fazer os desenhos antes de fazer o quilting, você vai desenhar, bolar o que você quer fazer e depois você vai com calma costurando exatamente em cima do desenho que você fez. E na hora que tiver que parar por uma curva ou parar para mudar de ângulo, você para sempre com a agulha abaixada, reposiciona o desenho e continua. Com essa técnica não tem como a tua cliente não ficar simplesmente apaixonada pela peça. A tua peça vai ter um acabamento muito melhor e o teu produto final vai ter um valor agregado maior. Então isso é uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, aprenderem a construir o produto final. A construção, ela está em execução bem feita, em corte bem feito, em escolha perfeita das cores e combinações de tecido e no quilting perfeito. Então, quanto mais você for construindo, é mais ou menos que nem uma comida, que você vai construindo os sabores, aqui você vai construindo a perfeição da sua peça. E o quilting te dá essa leveza na peça. O straight quilting te dá essa leveza porque você consegue fazer simetria na tua peça. Uma curva que você tiver pro lado de cá vai ser exatamente igual à curva que você tiver pro lado de cá. E simetria no tamanho dos pontos, porque como o ponto é uma costura reta, você vai regular o tamanho do ponto que você quer, vai escolher um ponto do tamanho que você queira e ele vai ser aquele tamanho do início ao fim. Não vai ter aquele problema que normalmente a gente tem com o free motion, que às vezes um pontinho sai pequeno e às vezes sai um pontão grandão, porque a gente andou muito rápido ou segurou muito o tecido e daí o ponto saiu muito pequenininho. Com o straight quilting você não tem esse problema. Então vamos à técnica? O bloco que a gente vai fazer hoje é este bloco aqui. Eu vou ensinar vocês a riscar nesse bloco na mão. Eu vou tirar um pouquinho esse daqui para vocês entenderem como que eu criei meu molde inicialmente. Primeiro vocês têm que se preocupar o seguinte. Aliás, eu não sei se todo mundo que tá aqui nesse grupo sabe o que é o straight quilting, então deixa eu mostrar para vocês alguns dos blocos que eu faço com straight quilting, para vocês verem. Todos esses blocos aqui, meninas, foram feitos a partir de um desenho que eu criei, porque eu gosto de simetria, então eu gosto de espelhar os desenhos do quilting. Mas todos eles são feitos em pé de máquina reto, gente. Deixa eu até pegar o pezinho da minha máquina aqui. Cada máquina tem um pé diferente, mas normalmente o quilting é feito com algo parecido com isso daqui, né? O meu é um pouquinho diferente porque essa minha máquina ela costura e borda. Então ela tem um pezinho um pouquinho diferente, mas basicamente é um pezinho que tem essa molinha aqui e vai deixar a tua agulha solta para você direcionar a posição que você quer que ande o teu desenho. A técnica basicamente consiste em fazer todos esses trabalhos que a gente faz, todos esses trabalhos aqui, todos os curvos, retos, tanto faz o tipo de trabalho que você fizer. Eu batizei essa técnica quando eu morava nos Estados Unidos de straight quilting. Vocês já devem ter visto eu falando porque que o straight é por causa do pé de máquina reto. Agora vamos ver mais ou menos algumas aplicações que a gente pode fazer com essa técnica em blocos. A gente vai pegar o bloco e a gente vai fazer o quilting em cima do bloco. Por que essa técnica é legal? Porque a gente consegue, com a simetria, fazer exatamente o mesmo trabalho que a gente faria num bloquinho, nos pedaços do bloco da gente. Então, parecendo
feito em máquina. O pessoal gosta muito disso e vem e ficam perguntando, nossa, mas como é legal, e ficam achando que vocês fizeram o quilting livre. Não tô querendo que vocês enganem ninguém, gente, eu só tô falando que essa técnica, apesar dela ser um pouquinho mais lenta e demorada do que o quilting, o free motion, o quilting livre, ela te dá uma simetria, uma perfeição maior, e isso vai agregar trabalho, vai agregar valor nas peças de vocês. Vocês imaginem se vocês não tivessem destreza de fazer o quilting livre, fazer caracóis, fazer todo esse tipo de trabalhado aqui. A vantagem é que a gente consegue trabalhar usando com o pezinho de mágica normal, que a gente já tem o domínio. Tá, vamos chegar de blá 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 e vamos pro molde. Como que eu criei? Eu queria fazer, essa aqui é um quilting tradicional americano, né? Tem em muitos blocos americanos, que é a Daisy, que é nada mais é que uma margarida. É uma flor com 16 pétalas. Então, eu comecei pelo... Se vocês forem ver, eu vou sempre criando, eu começo desenhando, né? Rabiscando e vendo. Primeiro eu fiz do tamanho do meu bloco. Vocês sempre tem que considerar o bloco de vocês com margem de costura, porque depois vocês vão unir um bloco no outro. Essa é uma técnica fácil de fazer com blocos menores, mas nada te impede de fazer uma manta, uma colcha, um trilho de mesa. Mas eu gosto de trabalhar bloco a bloco. Então, para fazer isso, primeiro eu achei as linhas centrais e as diagonais do meu bloco, tá? Vou fazer isso daqui mostrando aqui nesse papel, ó. Então, o que que eu fiz? Primeiro, as centrais, o X. Eu já vou ensinar como que vocês vão fazer essa gota aqui, tá, meninas? Mas depois que eu ensinar a gota, vocês vão no X repetir a gota, uma para cada lado, e uma para cima e uma para baixo. Feito isso, vocês podem vir... Eu vou mostrar o jeito que eu faço normalmente, né, meninas? Vocês podem simplesmente, nessa hora, vir com uma folha de papel vegetal. Na verdade, tem que ser um vegetal que caiba, né? Porque esse meu é menorzinho aqui, mas era o único que eu tinha para mostrar para vocês. Copiam o desenho e daí vão reposicionando. Vocês vão copiar, vou copiar só meio desenho para vocês entenderem aqui. Então, vamos imaginar que aqui tá o nosso risco do meio, meninas. Parece boba essas explicações, mas para mim é muito fácil porque eu tenho facilidade de desenhar. Mas eu gosto de explicar porque nem todo mundo tem facilidade de desenhar, então eu gosto de explicar para vocês conseguirem montar, mesmo quem não tiver como imprimir em casa, vai conseguir fazer por aqui, tá, meninas? O meu vegetal certinho ali onde eu preciso que ele esteja, ó, pontinha com pontinha, risquei uma linha, pontinha com pontinha, risquei outra linha e vou redesenhar essas pétalas aqui. O certo seria eu redesenhar as 4, só que como o meu vegetal é menor, eu só vou redesenhar 3 para vocês entenderem. Aí eu tiro isso daqui e eu vou traçar as minhas diagonais aqui, ó. Então, eu só vou na pontinha da minha folha, que essa folha tem que ser exatamente do tamanho do quilting que vocês vão fazer. E agora eu vou riscar as diagonais aqui. Antes eu teria riscado a cruz, agora eu risquei o X. O que que eu vou fazer? Como eu já tenho o meu desenho redesenhado inteirinho, lembrem que aqui vocês vão estar com uma folha inteira, desenhando inteiro, tá, meninas? Basta vocês fazerem aquele X que vocês tinham coincidir com a cruz agora, ó. E daí vocês já vão ter mais uma pétala. Deixa eu mostrar isso daqui no desenho pronto para vocês entenderem. Então, primeiro nós tivemos a cruz, que era essas daqui, ó. Essas 4 pétalas. Depois, nós vamos posicionar as diagonais, que vão ser essas 4 pétalas. Aí, nós vamos achar o meio entre a diagonal e então, nós já temos, nesse desenho que a gente já riscou, a gente já tem esta daqui, que é as diagonais, meninas. Tá? Deixa eu desenhar aqui para vocês entenderem. As diagonais, que são as 4 diagonais. Tô riscando de qualquer jeito, mas é só para vocês conseguirem ver em cima do azul aqui, ó, meninas. Fizemos as diagonais, tá? Deixa eu pegar outra cor para mostrar para vocês. Vou pegar minhas canetinhas coloridas aqui para vocês
Vocês verem como eu sou didática, meninas. Vou mostrar todas as etapas aqui com cores diferentes. As diagonais nós fizemos em rosa, então a cruz aqui nós vamos fazer em laranja. Eu tô fazendo fora do risco, meninas, para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Mas é claro que vocês vão estar riscando certinho ali, ó. Mas é que senão fica em cima do risco, vocês quase não visualizam. Fizemos esta e vamos fazer esta daqui também. Tá? Tô fazendo de propósito, fora do risco, para vocês conseguirem visualizar. Senão fica só cor sobre cor, vocês não veem nada. Então, essas duas nós já fizemos. Nós vamos ir com o nosso molde e vamos posicionar nosso risco de maneira que fique as duas pétalas, a rosa e a laranja que a gente fez, a seguinte vai ficar entre aquelas duas, tá? Então, nós vamos pegar de verde agora, meninas, quando nós fizermos essa terceira sobreposição, nós vamos achar esta pétala aqui. Esta daqui, porque nós estamos sempre riscando de 4 em 4, né? Daí fica mais fácil. Então, a primeira sugestão que eu dou para vocês é, para vocês brincarem de straight quilting, fazendo vários desenhos, comprem papel milimetrado, de preferência aquele bloco grande, e comprem papel vegetal, vai ser muito útil no aprendizado de vocês. E por último, vocês vão... Ó, nós já fizemos esta e essa. Tá faltando fazer essa daqui, que eu nem vou fazer, que tá em azul. É só vocês pegarem de novo o desenho de vocês e posicionarem no meio entre as duas. Sempre fazendo o X aqui coincidir com a linha central ali, ó. Você vai saber que tá certo, ó. Assim vai estar errado. Você vai fazer o X coincidir bem no centrinho ali, posiciona no meio e ela tem que estar o mesmo tamanho para cada lado. Então, é fácil de você visualizar. Se você tiver dúvida, você pode inclusive fazer assim, na primeira que você fizer, a hora que você vier, porque a cruz e a diagonal é fácil de fazer, essas duas aqui que vocês podem não ter muita noção. Ou vocês medem com régua aqui para ver exatamente onde que tá o meio para traçar a linha, ou simplesmente a hora que você fez a cruz e a diagonal, você marca aqui onde elas se encontraram, ó. Tá vendo? Esse encontro. A hora que você for para o outro ali, você só posiciona ali e você vai saber onde posicionar a próxima. Então, não tem muita dificuldade de criar moldes, meninas. Criar moldes é assim, esse meu foi criado assim. Agora, para quem não tem a menor ideia de como eu comecei com esse molde, eu fiz aqui uma colinha para vocês. O que essa colinha é? Para fazer a nossa primeira pétala, para daí conseguir desenhar todos elas, tá? Eu vou precisar de um retângulo, vocês vão cortar no papel de vocês, numa cartolina. Façam primeiro no papel no papel normal, para conseguir fazer as dobras e recortar. Depois vocês podem transferir até para uma cartolina. 6 centímetros por 13 centímetros, ok? Aí vocês vão dobrar no meio e dobrar no meio. Tá? Deixa eu vir para minha base de corte 15 centímetros, senão eu vou confundir vocês com a minha base de polegadas aqui, ó. Dobramos com a parte dobrada, ó. Dobramos no meio e dobramos no meio. Posicionamos, é só posicionar bem certinho ali na base de corte de vocês. Daí, nós vamos fazer essas marcaçõezinhas aqui, ó, meninas. 4 centímetros da borda para cá e vamos fazer esse pontilhadinho. E 1 centímetro da parte de cima para baixo, esse pontilhadinho, e vão achar aquela pontinha ali. Daí, vocês simplesmente vão fazer uma curva, uma leve curva para a pontinha de cá e uma leve curva para a pontinha de lá. Aí, vocês vêm com uma tesoura de papel, meninas, nada de estragar as tesouras de costura de vocês e vão recortar, dobrado mesmo, segura bem e vão recortar este molde aqui. Não importa, ah, Bia, mas o meu vai ficar menos curvo que o teu. Não importa, importa que o molde de vocês seja simétrico. A hora que vocês abrirem aqui, ele vai estar a pétala simétrica. E essa pétala você vai lá transferir para o teu desenho. Essa pétala você vai desenhar, daí todas as posições que você quer desenhar, tá? Um molde, vocês podem fazer um molde que vocês quiserem. Isso daqui é para este molde aqui, né? Esse bloco, o princípio é parecido. Eu fiz na diagonal uma pétala grande, então são 4 pétalas grandes e 4 pétalas na cruz menores. Mas o princípio é o mesmo, se você for pensar. Tem outros blocos similares a esse. Deixa eu ver se eu acho eles aqui agora. Que são vários, né? O meu curso completo são 20 blocos, desde plumas,
Mas se vocês olharem, ele tem simetria em todos os blocos, né? Porque eu sou uma pessoa que gosto de fazer tudo com simetria, ó. Se você olhar, esses dois blocos se repetem, esses dois blocos se repetem, e aqui eu tenho simetria. Vamos desenhar na mão ele agora. Eu vou desenhar rapidinho. Já risquei ele com o meu molde, é só você vir... Agora perdi, ó. É só você vir com o molde de vocês. O que vocês vão fazer? Primeiro, vão pegar um tecido, dobrem o tecido certinho no meio para vincar o X. Se vocês quiserem, vocês podem passar a canetinha que apaga aqui, tá, meninas? Deixa eu até tirar as canetas que não apagam de perto, para eu não correr o risco de usar por engano elas. Então, vocês vêm e vão riscar com a canetinha que apaga o X central. E as diagonais. Deixa eu ver se eu tô fazendo no lugar certo. Pode vincar bem a ferro, depois só... Lembrando que o bloco, vocês têm que deixar um bloco um pouquinho maior do que o desenho que vocês querem fazer, para vocês terem margem de costura depois. Senão, vocês vão fazer um quilting maravilhoso e a hora que vocês forem costurar, a margem de costura vai comer o quilting de vocês, né, meninas? Então, daí não dá, né? Então, olha, primeiro o que a gente faz? A gente primeiro marca o X e a cruz. Daí a gente só vem com o nosso molde, ó. Como o nosso molde tava vincado, eu sei certinho aonde que é. Eu posso até... Vamos buscar a caneta de novo. Eu posso até, meninas, vir aqui e marcar, não em cima do tecido, porque eu não quero correr o risco de marcar as pontinhas dele, ó, tá? Daí eu sei que essas pontinhas que eu marquei do meu molde, eu consigo vir aqui, ó, a primeira pontinha, eles são totalmente simétricos, então tanto faz a posição que eu colocar. Primeira pontinha encaixa bem no centro, e a segunda pontinha não pode estar fora da linha, ó, ela tem que estar lá na linha. Ela estando assim, eu sei que ela tá na posição certa. Por isso que eu falei, primeiro façam o molde no papel, depois transfiram para o papelão, fica muito mais fácil vocês riscarem no papelão. Isso, ele fica firme e não vai se deformar com o tempo, né? Porque o molde de papel pode ir se deformando com o tempo. Mas o molde de papelão, vocês vão deixar mais firme e podem usar várias vezes. Daí, vocês imaginem que vocês vão fazer uma colcha, que tem que fazer esse desenho várias vezes, ele não vai começar a se desfazer com o tempo, né? Então, é só posicionar a pontinha ali no centro, lá em cima no risquinho, e vai fazer o teu molde. Não precisa se preocupar, gente, nessa hora, se o molde... Claro, você vai tentar riscar o mais próximo possível do teu molde feito ali, mas não precisa ser exatamente igual, porque a hora que você for fazer o quilting e apagar esse risco, ninguém vai nem ver se vocês fizeram exatamente do mesmo tamanho, ele vai estar simétrico. E outra coisa, o quilting, normalmente, ele não é totalmente simétrico, né? O straight quilting, ele consegue ser simétrico, mas como a gente quer dar a sensação de que a gente fez o quilting de uma maneira tradicional, não tem problema que seja um pouquinho diferente do outro, porque inclusive dá a leveza de parecer que não foi um trabalho todo desenhado ou não. Apesar de que hoje em dia os quiltings são muito feitos com réguas, com tecidos já riscados, então acaba sendo, você faz o quilting livre da mesma maneira que eu tô ensinando vocês aqui, a pessoa risca antes para daí fazer. Bom, notem que aqui eu já fiz as 4 pétalas, né? Agora nós vamos fazer as da cruz. Da mesma maneira, eu vou posicionar a pontinha bem ali e me preocupar com aquele risquinho que eu fiz no meu molde estar coincidindo com o meu risco do meu molde lá. E vou riscar as 4 de novo, do lado de cá, de cada uma, do lado da cruz de cada uma delas. Tá claro, isso daqui é como fazer o molde, como riscar o molde. Lembrando, meninas, que tem que ser com caneta que apaga, né? Giz de alfaiate, alguma coisa que apague depois. A não ser que vocês queiram fazer algum para vocês treinarem. Daí vocês tenham medo que vai desaparecer conforme
Porque tem canetinhas que desaparecem com o ar, com o passar do ferro, né? Tem outras, eu tenho várias canetas que desaparecem só quando eu borrifo água em cima dela. Então, para quem está iniciando, eu acho aquele modelo, aquele tipo de canetinha o melhor, porque você, inclusive, pode passar ferro depois que você desenhou que não desaparece. Essa daqui que eu estou dizendo para vocês agora, se eu passar ferro, ela vai desaparecer. Então, olha, aqui eu fiz 8 pétalas, eu preciso de mais 2. O que eu falei para vocês, ó? Se eu vier com a minha pontinha bem lá, eu consigo ver se isso daqui tá mais ou menos simétrico ou se eu tenho que jogar um pouquinho mais para cá. Se vocês forem que nem eu, muito perfeccionistas, meninas, deixa eu ver se vocês conseguem visualizar bem aqui, ó. O que eu faço? Eu sou perfeccionista, vocês sabem disso, é um defeito meu, mas eu sou. Eu faço o seguinte, vou pegar essa pontinha e vou levar lá pro centro. E vou vincar aqui. Pra achar essa diagonal aqui. Tá? Uma vez que eu achei essa diagonal, ou eu venho com a minha fita métrica para ver de quanto que é exatamente em cima da diagonal, quanto que ela deu para achar metade dela, ou eu vou vir com esta linha fazer coincidir nesta daqui, ó. Tá vendo essa dobra que eu consigo, não sei se vocês conseguem ver no vídeo, dá, né? Dá para ver que tem um vincado aqui, ó. Aquele vincado que eu tinha feito. Eu vou fazer o meu vincado coincidir com aquela minha linha lá de baixo e vou vincar aqui. Feito isso, eu sei exatamente aonde tem que vir a minha próxima pétala, ó. Meu vinco, que daí agora, caso vocês não estejam vendo, tá aqui o meu vinco, ó, tá? Então, eu sei que a minha pétala tem que chegar lá na pontinha e aqui ela não pode estar assim, ó, ela tem que estar bem ali na minha parte vincada. Então, fica fácil de vocês acharem. Eu sei que tem um monte de gente que é perfeccionista que nem eu, então, se vocês forem perfeccionistas, o que eu quero mostrar pra vocês não deixem de fazer artesanato porque vocês não têm o material específico. Ah, eu não tenho scan cut, então não vou poder fazer. Gente, olha aqui, eu tô fazendo na mão para vocês agora, mostrando como que faz. Ó, vou repetir. Vou vincar lá para marcar essa minha diagonal. Vou pegar essa minha linha e fazer coincidir com essa. E daí eu vinco bem. Não tá enxergando o teu vinco? Desenha ali para você ter certeza de onde ele tá. E daí você vem com o teu molde e vai posicionar ali. Não tem como errar, gente. Não tem desculpa para vocês não fazerem as coisas. Eu acho que a gente não faz se a gente não quer fazer. Se a gente quer fazer, a gente faz com os recursos que a gente tem. Como a gente consegue. Ah, não tem essa história de... Ah, eu não tenho material nesse... Não tem canetinha de riscar? Guarda sabonete no banho. Eu já dei essa dica para vocês antes. O restinho de sabonete, vocês guardam ele quando ele estiver bem fininho, aquela parte que só vai pro ralo para perder lá no ralo. Guarda ele e usa ele como se fosse giz de alfaiate. O giz normal de quadro negro, você pode usar o branco também e depois é só passar um paninho que vai sair a marcação. Então... Não tem desculpa, acho que as pessoas elas arranjam desculpa para não fazer. A gente tem que arranjar soluções para os nossos artesanatos, soluções que vão baratear, soluções que vão facilitar. Não tem que ter muita desculpa para não fazer, gente. Eu acho que quem fica arranjando desculpa demais acaba nunca fazendo e depois se frustrando porque não fez, né? Então, bora fazer quiltings maravilhosos. Eu tenho certeza que com esse tipo de quilting vocês vão agregar muito valor às peças de vocês. Quem já faz esse tipo de trabalho sabe que as pessoas que veem um trabalho desses prontos, elas valorizam, porque elas veem que é um diferencial a mais que vocês estão fazendo, né? Vamos lá, meninas, já vou terminar de riscar aqui. Eu tenho certeza que vocês vão sair dessa aula já doidas para ir para a máquina de costura fazer isso, que a hora que vocês perceberem o quanto é gostoso, falta só mais alguns. Eu vejo muitas de vocês ficam se preocupando muito com, passa um molde para mim, como que eu faço, qual é a medida, e não é para tudo que a gente precisa de molde e medida, viu, meninas? A gente consegue, vamos pôr nossa cabecinha porque tem muitas artesãs que não gostam de ensinar, não gostam de mostrar o pulo do gato. Vocês sabem, já é uma característica minha, eu não sou assim, eu gosto de ensinar. Vivo falando que a minha
meu objetivo maior na vida, eu acho que é ser professora, sempre gostei. Sou filha de professores, sou casada com professor, então não tem como eu não gostar de ensinar. Então, eu gosto, e se eu acho que a gente está aqui para ensinar, a gente tem que ensinar direito, né? Cadê meu molde? Sumiu. Mas tem gente, e eu respeito quem não, né? Tem gente que não gosta de compartilhar, não quer ensinar, mas vocês não podem deixar de não fazer porque não tem um molde. Criem o molde de vocês, é fácil fazer os moldes. É tentativa e erro, não tem ninguém, para ser bem sincero, não existe nenhuma artesã, eu acho que criou o próprio molde do zero. Eu mesmo falo que eu me inspiro muito em bolsas compradas para fazer minhas bolsas, e a maioria é assim, então não adianta a gente ficar brigando, uma copiou a aula, uma copiou isso, uma copiou aquilo, copiou, vai lá e cria um molde um pouquinho diferente, muda, faz de novo, não deixem de vender por causa de não ter um molde, né, meninas? Tudo desenhadinho, vamos que eu, tá? Deixa eu ver só, cadê minha tampa? Peguem um pedaço de manta, meninas, qualquer manta, a manta que vocês estão acostumadas a usar. Também não fiquem muito restritas. Essa minha é uma manta 100 com resina de um lado só que eu não vou usar a resina porque eu não vou passar a ferro. Essa minha canetinha, se eu passar no ferro, ela vai desaparecer. Então, o que adiantou riscar tudo se eu for passar no ferro agora? Porém, eu preciso que meu tecido esteja bem fixadinho aqui na minha manta. E eu não gosto de usar o spray. Já falei isso para vocês outras vezes, que eu não gosto de usar o spray, mas se vocês gostam de usar, usem, não tem problema. Eu não gosto porque ele desregula o ponto da minha máquina. Lá nos Estados Unidos a gente não usava, então acabei perdendo o hábito. Aliás, na verdade, eu nunca tive o hábito de usar, porque eu sempre achei aquele spray muito caro. E acabei que eu nunca usava. E lá nos Estados Unidos, eles só usam ou alfinete ou clips para tudo, mesmo para mantas enormes, aqueles alfinetes de fralda de bebê mesmo. A gente que é meio metido a querer fazer um monte de belezura, né? E tem alfinete de florzinha de lá, eles não, eles têm aquele alfinetão de fralda de bebê, e é aqueles que eles usam e estão felizes da vida. E nós aqui cheios de recursos e achando que não é suficiente, né? Aumentem o ponto de vocês. Se a máquina de vocês tiver esse recurso de aumentar o ponto, aumente. Se não tiver, não tem problema. Bom, nós sempre vamos começar, meninas, com a agulha abaixada, tá? Isso é fundamental no straight quilting. Se a máquina de vocês não tem essa possibilidade de começar abaixada, sempre na hora que vocês forem parar a máquina de vocês, abaixem a agulha manualmente, porque a hora que ela estiver abaixada, eu consigo levantar meu pezinho e reposicionar sem que o meu ponto saia do lugar. Então, isso é muito importante, tá? Isso aqui vai ser treino de vocês. Vai ter gente que vai achar mais fácil fazer começar a curva do lado esquerdo. Tem gente que acha mais fácil começar do lado direito. Pra mim, é mais fácil fazer o lado direito. Então, vocês vão ter que ver qual que é o mais fácil pra vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer do lado direito da minha curva, até chegar lá na pontinha da minha... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Vou começar lá naquela curva lá e vou desenhar, desenhar, desenhar até chegar nesta pontinha. Cadê? Nesta pontinha aqui. Chegando aqui, eu vou parar com a minha agulha abaixada, tá? Então, vamos lá. Devagar e sempre, meninas. Podem fazer na velocidade que vocês estiverem habituadas. Quanto mais devagar, mais tranquilo vai ser no começo para vocês. Parou ali exatamente onde eu cheguei, agulha abaixada. Se a máquina de vocês não tem a posição de deixar abaixada, agora é hora de vocês pararem e abaixarem a agulha. Porque nós vamos levantar o pezinho da máquina e reposicionar o desenho, que nós vamos voltar lá para o centro. Vou continuar de lá até o final. Se vocês saíram um pouco do desenho, normalmente quando eu faço essas aulas demonstrativas, a Marlene, que já teve aula comigo presencial de straight quilting na Quilting Craft Show do ano passado, sabe que eu já expliquei bastante. Eu normalmente em aula demonstrativa, eu faço questão de sair do risco para mostrar para vocês que não tem problema. Então aqui eu vim, como eu sempre faço, um pouco a mais para mostrar que eu vou sair do risco e vou voltar para o risco. Se vocês olharem bem, deixa eu tentar dar um zoom aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Então deixa eu tentar ir com o meu lá para perto. Eu saí mais ou menos 2 pontos para lá. Então, eu vou ter que mexer nesse meu risco. Se vocês olharem aqui,
Ele não tá bem no risco, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer ele voltar no risco, só que eu tenho que fazer isso, quando vocês saírem do risco, voltem o mais suavemente possível pro risco. Sem fazer curvas muito radicais, para não parecer que vocês erraram. Já vou mostrar, quando eu chegar aqui no centro, eu já vou mostrar do que eu tava falando. Ó, de novo, cheguei no centro, minha agulha tá baixada, tá? Deixa eu posicionar melhor aqui pra vocês. E eu posso mover aqui pra vocês. Deixa eu mostrar aqui o lado de cá. Tá vendo que eu tô fora do risco? Dá pra ver, né, meninas? Aqui estava o meu risco e aqui tá a minha costura. Porém, quando eu passar ferro e esse desenho se apagar, ninguém vai nem dizer que eu estava fora do risco. Vocês vão ver só do que eu tô falando. Gente, eu fiz essa primeira pétala. Eu vou fazer agora a pétala seguinte. Eu vou estar sempre fazendo a curvatura do lado direito e voltando, direito e voltando. Então, agora eu vou vir para essa curvatura aqui. E eu vou fazer isso até o final, gente. Sempre indo até a ponta, parando lá na pontinha, tentando me manter o mais próximo do meu risco possível, sem muito estresse, meninas. Como eu falei, a hora que a gente apagar esses riscos, ninguém vai ver que a gente estava no risco. E me preocupando sempre quando chegar na pontinha no centro, a minha agulha tem que estar abaixada. Então, essa basicamente é a minha preocupação. Tô com a agulha abaixada, daí eu consigo posicionar e vir para a seguinte. Olhem que não é difícil. Agora, vocês imaginem vocês fazendo esta peça no quilting tradicional. Vocês iam conseguir essa simetria? Vocês iam conseguir fazer tão rápido assim e ficar bem desse jeitinho? Olha, eu tenho certeza que depois dessas aulas vocês vão começar a ver o quilting com outros olhos. Porque realmente é uma técnica gostosa de fazer, sem estresse. E quem vê o trabalho de vocês pronto, valoriza muito. Porque quem não entende, quem não conhece essa técnica, vai achar que ela é muito mais complicada do que de fato ela é, meninas. E vocês vão poder valorizar o trabalho de vocês, porque ninguém sabe que essa técnica é uma técnica simples. Eu já falei isso uma vez para Marlene, no grupo que eu dei um presencial aqui em Curitiba. Já falei para as meninas que eu dei em São Paulo. Essa é uma técnica que eu já ensino desde 2015, que foi quando eu desenvolvi lá nos Estados Unidos para as minhas aluninhas de 80 e poucos anos. Porém, cada vez que eu vou dar aula, eu dou aula para 20, para 30, para 40 no máximo. Então, se vocês forem pensar em termos de humanidade, as pessoas que já fizeram essa técnica aqui são muito poucas. Eu acho que eu não cheguei a 500 pessoas que eu já ensinei essa técnica. Vocês imaginem 500 pessoas só no nosso mundinho aqui de artesanato do Brasil. É muito pouca gente que sabe, é muito pouca gente que consegue fazer, que tentou fazer. E tem muitas que fazem a aula e não põem em prática, meninas. Isso daqui é só por prática, é só vocês... Vocês vão ver que com a maior facilidade vocês vão fazer isso que eu tô fazendo agora. Olha a facilidade que eu tô fazendo. É costura reta, gente, isso. Já vou falar um detalhe que eu acho que é muito importante, acabei pulando e não falando pra vocês. Olhem a posição da minha mão. Não olhem, ignorem a minha mãozinha, tá, gente? Vocês vão ter que estar sempre trabalhando em L. Isso é muito importante. Vocês mantenham o tecido de vocês esticado com as duas mãos, tá, gente? Imagina que eu tenho duas mãozinhas para fazer um L aqui. O tecido vai estar esticado, mas não vai estar tensionado. Vocês conseguem visualizar para onde vocês têm que ir. Então, sempre se habituem a fazer quilting trabalhando com a mão espalmada, com a mão em L. Daí, automaticamente, vocês conseguem fazer as curvas. Olha que é natural essas curvas que a gente faz. Elas vêm naturalmente porque a gente está com o tecido esticado, a gente está conseguindo visualizar para onde a gente tem que ir, porque o desenho está bem claro na nossa frente. Eu quero ver, meninas, vocês postando essas peças e marcando que adoraram a aula. Porque, sinceramente, eu adoro straight quilting, eu sou suspeita.
claro, tem trabalhos que fica difícil fazer, quanto mais curva tiver, quanto mais enroladinhos, caracóizinhos, fica difícil. Porém, se for para fazer só uma frente de bolsa, uma capa de uma frente de almofada, vale a pena o trabalho ser mais lento, mas você poder cobrar muito mais caro do teu trabalho, simplesmente porque tem um quilting exclusivo, maravilhoso, do que você simplesmente deixar de fazer porque você não domina o quilting livre. E lembrando que eu tenho esse curso completo com 20 vídeos, meninas. Então, depois, se vocês quiserem se aperfeiçoar mais, além dessa da técnica que as outros, ter acesso aos outros moldes, são 20 videoaulas de mais ou menos, as aulas estão editadas, mas antes da edição elas tinham mais ou menos 50, 60, quase uma hora de aula cada vídeo, só que eles são editados, então eu consegui reduzir bastante, acelerar, e não tem muito falatório, só tem as explicações básicas, né? Então, ficou um vídeo bem compacto, bem legal, onde eu explico desde o meu quadrado mágico, que é como eu desenvolvo os blocos, a criação dos blocos, principalmente os blocos mais elaborados, né? Então, quem tiver interesse depois é só me chamar, mas eu quero realmente que vocês antes tentem fazer esse bloco aqui e postem no Facebook, postem, porque eu tenho certeza que vocês vão receber muitos elogios. Notem que não é complicado, né, meninas? Eu tô fazendo aqui em pé. Tô fazendo em pé pra vocês verem aqui. Com o celular na frente da minha máquina. Tô quase não tendo muita visão do que eu tô fazendo. E mesmo assim eu vou mostrar pra vocês que vai ficar, mesmo saindo um pouquinho do risco aqui, que vai ficar uma peça bem legal. Última curva, meninas. O que acontece? Agora cheguei no final, eu não posso cortar essa minha linha, então eu levanto minha agulha e puxo ela. Para eu ter essa margem de fio, agora sim eu posso cortar. Calma lá, deixa eu passar minha máquina para vocês verem. Olha, eu deixei... Cadê meu fio? Deixei um fio bem comprido aqui, tá? Não sei se tá dando pra vocês verem. Tá aqui o fio. E eu vou puxar ele pra parte de trás. Quando eu puxo, ele levanta uma argolinha ali, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Tá vendo a argolinha aqui? Aí eu puxo ele e agora eu consigo pegar todos aqueles meus fiozinhos e eu dou um nozinho. Lembra que eu tinha o fiozinho do início, do fim? Eu pego e dou um nozinho triplo. Normalmente eu gosto de dar um nozinho triplo aqui, pra deixar bem firme, e daí eu corto esse excesso. Isso daqui vai ficar tudo pra dentro do meu trabalho, porque eu ainda vou pôr forro nesse trabalho, né? Mas não correr o risco disso daqui no futuro vir a desfiar, desfazer. Você fez um quilting bonito e daí de repente você vai perder porque você cortou o fio usando o negocinho de cortar da máquina. O negocinho de cortar da máquina, gente, ele só serve para coisas específicas, coisas que você depois vai costurar e prender as laterais ou coisa assim. Aí vocês podem usar o cortador automático da máquina. Se não, evitem. Prefiram desperdiçar um pouco de fio, que isso daqui não é desperdício, meninas, é capricho. Deixa
tirar todos os clipes para poder passar a ferro. E daí vocês vão ver que tudo aquilo que era risco, que parecia errado, vou mostrar para vocês os errados ainda, adoro mostrar. Mostrar que eu erro um monte também, tá certo que um monte eu erro de propósito, principalmente para ser didático aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, aqui eu saí do risco, né? Deixa eu ver mais. Lá não fui até a pontinha, lá não fui até a pontinha. E isso, se você for ver ao longo do meu trabalho, meninas, tem vários errinhos assim, ó, que não estão bem no risco. Olha aqui, ó, não tá bem no risco. Opa, saiu do foco. Tá vendo? Ali, ó, não tava no risco. Passo a ferro. Como é a caneta que apaga com o ferro, meninas? O que vai acontecer? Todos os riscos vão sumir. Uma vez que os riscos sumiram, ninguém vai dizer que não estava no risco. E eu já vou mostrar para vocês como eu tenho razão. Vamos lá, vamos ver se alguém me diz ainda que estava fora do risco. Que tal? Não fica legal? E ninguém disse que não estava no risco. Ó, apaguei o risco, ninguém disse que não estava no risco. Gente, a minha sugestão para vocês, isso daqui vira frente de capa de almofada, isso daqui vira trilho de mesa, eu gosto muito de fazer um bloco de quilting, um bloco de aplicação. Então, eu vou fazer cada pedacinho desses numa cor de tecido que combine com esse tecido aqui. Então, eu vou montar um bloco de quilting, um bloco de aplicação, um bloco de quilting, um bloco de aplicação. Vou intercalando e eu posso fazer uma manta, uma toalha de mesa, um centro de mesa, o que a gente quiser fazer com essa técnica, gente. Essa técnica dá pra inventar coisa com ela. Quero ver se alguém tem uma desculpa melhor do que a minha para dizer que não vai conseguir fazer straight quilting. Não tem, gente, é só a gente ir atrás dos nossos sonhos. Superação é uma coisa que o nome já diz, a gente tem que superar os nossos limites, a gente não tem que ser melhor que os outros, a gente tem que ser melhor do que a gente. E quando a gente se esforça em ser melhor do que a gente acaba se destacando e sendo sempre melhor e sendo um exemplo para ajudar os outros. Então, eu espero que essa aula tenha sido motivadora e que vocês coloquem em prática o que vocês aprenderam. Vocês vão ver a mudança no trabalho de vocês. Vai ter gente elogiando, vai ter gente falando das diferenças. Se vocês quiserem fazer mais aulas sobre straight quilting, me chamem, porque eu tenho o curso completo para quem tiver interesse. O mais importante de um professor é ver o trabalho realizado dos alunos. Então, eu queria agradecer a vocês, porque o que seria de mim se não fosse vocês estarem aí, né? A dúvida é só me chamar. Se eu não responder, gente, me chama no meu perfil pessoal ou deixa um recadinho no meu Face, lá no meu grupo, porque às vezes realmente não aparece para mim as postagens, porque é muita gente me marcando toda hora, mas eu tento responder. Uma hora eu chego na tua dúvida, tá bom? Então, eu espero você. Beijos, meninas. Obrigada.